Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Douglas. E eu sou a Viviane. Somos o casal Virando o Jogo na Europa. Pessoal, em primeiro lugar nós queremos pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, comente, porque isso reforça aí para crescimento do nosso canal. Nossas redes sociais, elas estão aqui embaixo, tá? Nós queremos também agradecer ao Silas, que é o rapaz que tem nos últimos vídeos feito a nossa edição. Vai estar aqui também informações aí do seu perfil. O motivo do nosso vídeo de hoje é falarmos do nosso custo de vida aqui na região que moramos, na Inglaterra, que é o sul da Inglaterra, falando dos custos diários, o que a gente gasta com moradia, entre outras informações. A Viviane tem a listinha dela aqui que é pronta, que ela faz toda a nossa contabilidade mensal e a gente vai passar os números. Lembrando, pessoal, que a gente sempre está tratando de um casal que basicamente já está aqui há um tempo, tem um trabalho full time, seja ele para ganho de um salário mínimo ou um pouco mais, certo? O casal, e que já está morando numa casa, não compartilha mais uma casa com outras pessoas, então assim, é um custo de vida para quem já tem a sua vida tranquila, já meio que estabilizada aqui no país, tá certo? Com os dois trabalhando full time, o salário mínimo hoje em torno de 1.315 após as taxas, né? Após o táxi que a gente paga aqui. Basicamente isso, dá R$ 8,92 a hora trabalhada. Então, é basicamente isso. Agora, para quem está chegando agora, é lógico, normalmente você vai para um quarto, numa share house, que é uma casa compartilhada, você acaba pagando custos menores, porque normalmente você paga um valor pelo quarto, que inclui todas as contas. Nesse caso aqui não, nesse caso a gente vai relatar todas as contas, o nosso gasto mesmo mensal, para basicamente vivermos, e aí você vai analisar se realmente dá para trabalhar, pagar as contas e ao mesmo tempo guardar dinheiro ou mandar dinheiro para o Brasil. Aí vai ficar ao seu critério, tá certo? Então vamos lá. Hoje a gente mora num flat de um dormitório, a gente não mora no centro, a gente mora 22 minutos a pé do centro de Isba. O nosso aluguel hoje é 600 libras. Lembrando que esse contrato é um contrato antigo, de 1 ano e meio atrás, e não houve alteração nesse tempo. Então, a gente está no mesmo apartamento há 1 ano e meio. A gente deixa claro porque de repente alguém pode fazer alguma pesquisa acerca de apartamentos e vai verificar que é um apartamento como o nosso, que é um flat, é um one-bedroom flat, né? Que é um dormitório, um apartamento de um dormitório, a média é entre 700 a 750, tá? O aluguel. É porque como o nosso já era antigo, na época era essa média de preço, é o que nós pagamos atualmente, e é legal que nós renovamos recentemente, né, amor? Sim, nós renovamos no final de abril agora de 2021 por mais 1 ano e manteve o mesmo preço, né? A gente achou bacana. Achou bacana, exatamente. A gente perguntou na agência, não há alteração de preço, e ela disse não. Então só fez uma renovação de contrato. Exato. Depois, uma outra hora, nós prepararemos um vídeo com um tour no nosso apartamento, só para que vocês tenham mais ou menos noção de como que é o condomínio e o apartamento, tá bom? Sim. A conta de água aqui, ela é anual, 330 libras por ano, e eles dividem em 10 vezes de 33. Então, durante 10 meses do ano, a gente paga 33 libras. A conta de luz e gás, quando nós pegamos esse apartamento pela agência, ele era trimestral. Nós poderíamos ter mudado para mensal, mas por falta de tempo a gente não conseguiu fazer essa alteração. E tem também as contas que são pré-pagas, né? Exato, também é uma opção da pessoa. Na realidade, quando você vai tratar do fornecimento de gás e energia elétrica aqui, você tem algumas opções, que é você colocar ou pagamento mensal, ou pagamento trimestral, ou também o pré-pago. Só que a gente acabou analisando por outras pessoas que têm essas formas de pagamento, que não muda muito, né? A diferença mesmo é só a forma que você paga, porque quando vem trimestral você tem que pagar normalmente os 3 meses e
Às vezes fica um pouco pesado naquele mês, fica pesado. Mas você percebe que isso vai suavizando no decorrer dos outros meses, porque você acaba não tendo que pagar essa conta a mais. Mas a gente fez a divisão aqui mensal. Agora no inverno, esse foi a gente chegou a pegar um pouquinho. O inverno inteiro, né? Foram 3 meses, sim. Mas os últimos 15 dias ali já não estava tão frio, né? Exato. Já era primavera. Exato. Então, veio 166 libras desse trimestre, que foi fevereiro, março e abril. Nós pagamos ela essa semana, 166. Se hoje fizer essa divisão, uma média de 170 libras por mês, trimestral, fica 56 libras e 67 centavos. Isso no inverno, tá? Agora no verão já baixa um pouco porque a gente não usa tanto o aquecimento da casa. Já no inverno a gente manteve a casa sempre bem quente, nos 20, 22 graus. A gente acaba usando até mesmo para secar nossas roupas, porque a gente não tem uma tumble dry. Então a gente usa os aquecimentos e a roupa seca rapidinho. Na realidade, assim, uma coisa que é interessante é assim, no nosso apartamento, como o teto ele é um teto mais baixo, e o apartamento em si ele tem muita claridade, uma calefação legal, isso não o torna tão frio. Sim. Então, assim, a gente percebeu que a diferença de época de inverno para verão é uma diferença às vezes de 20 libras, 15 Sim. libras, depende muito do ano e de como a gente acaba utilizando, é basicamente isso. No último verão nós pagamos uma média trimestral de 150 libras, então são... 50 libras por mês. Exatamente, como são praticamente 6 meses de outono e inverno, 6 meses de primavera, verão, então a gente tem essa média de 2 meses vindo na média de 150 e 2 vezes na média de 165, 170 libras por trimestre. Então no verão ficaria em média de 50 por mês se a gente fizer essa divisão. Tem o Consultax, que seria como o IPTU no Brasil, né? Só que aqui na Inglaterra, que é diferente do Brasil, que quem paga é o proprietário, paga-se quem mora na casa. Sim, paga então, o inquilino que paga. O inquilino acaba pagando esse Consultax. E ele é avaliado primeiro com o tamanho, claro, do imóvel e também o número de pessoas que vivem no imóvel, né? Sim, porque dependendo do tamanho do imóvel, tem o número X de pessoas que podem morar ali. Então, esse apartamento, por ser de 2 dormitórios, um dormitório. É verdade, um dormitório. Só no nosso contrato está dizendo que só 2 pessoas podem morar nele. Então, quando a gente for fazer o registro no cônsul, a gente colocou que as 2 pessoas moram e a gente paga esse ano 117. É um aumento anual. No ano passado nós pagávamos 113, 12 meses de 113, e esse ano veio 12 meses de 117. Lembrando que é você que entra em contato com o cônsul, informando lá, basicamente. Sim, você tem que ir até lá, levar seu contrato de aluguel. Exato. Levar o documento das pessoas Exato. que moram. O Douglas ele não podia ir porque ele estava trabalhando, eu levei o ID dele daqui. E o meu ID italiano, e aí eu fiz toda a alteração. Então, aí depois de, eu acho que 2 meses, veio cobrando já referente os meses que a gente morou. Exato. E o restante para ser parcelado. É interessante a questão do Consultax aqui, porque a cada 6 meses eles mandam pra gente uma carta mostrando com o que foi gasto aquele Consultax pago. Então é um percentual que vai para a polícia, um percentual que vai para os bombeiros, questão de asfalto e assim sucessivamente. License Drive, eu falei que eu pagava 4 mensal, 40 libras e 62 centavos. Se eu dividir por 4 meses, a gente paga 10 libras e 15 centavos por mês. Exato. Se você usa uma antena externa, e no caso o apartamento já tinha uma antena, a gente só plugou na TV. Exato. Então é obrigatório assim, se você usar a antena externa, é obrigatório você pagar essa taxa. Como a gente ainda está desenvolvendo mais o nosso inglês, então a gente gosta de vira e mexe estar assistindo a BBC, isso é uma taxa realmente aí do governo. Caso você utilize a sua TV para Netflix ou uma conexão na internet, nesse caso você não precisa. Você mesmo entra no site lá da TV License e
declara para eles que você não está utilizando. Em alguns casos, muitas pessoas dizem que eles nem vão visitar, mas já houveram alguns casos que a gente já viu de pessoas que eles foram visitar para saber se realmente a pessoa ela trouxe alguma informação que não era clara e falou que não utilizava e estava utilizando. Então, isso daí eles acabam averiguando em alguns casos. O nossa internet residencial a gente paga 27 libras por mês. Exato. Nós temos planos de celular diferenciados, o Douglas tem um plano ilimitado, eu tenho um plano de 10 GB, para mim é o suficiente. É que basicamente eu tinha um trabalho anterior que eu utilizava por mais tempo, acabei assumindo aí um plano ilimitado de internet, ficava muito tempo ocioso no sentido de não ter muita coisa o que fazer, eu acabava tendo que utilizar. Hoje não, hoje meu trabalho é um pouco mais ativo, eu acabo não tendo tanto tempo de utilizar a internet, mas ela é usual para pesquisas e outras coisas também na rua, enfim. Sim, como a gente tem operadoras diferentes, de repente quando a minha não funciona, ele compartilha dele comigo. E se tiver qualquer problema em casa também, eu consigo rotear o sinal e enfim, utilizar. Essa é a parte boa de ser ilimitado. De mercado, dá uma variada por mês, talvez. Você não falou o preço do telefone. Do celular? Você só comentou do celular e não falou o preço. R$46,95 a gente gasta R$46,95. Entre os dois planos. 10 dela e 35. Né, por 10 GB e o meu 36,95 do Douglas, que é ilimitado. Meu. Acaba saindo mais caro do que a nossa internet residencial, mas é algo que a gente precisa na rua, né? Mercado, para fechar o nosso custo aqui de coisas de residência, custo fixo dentro de casa mesmo, as contas e o que a gente come. Aqui nessa conta de mercado está incluindo higiene pessoal, às vezes até medicamento, um paracetamol, um chazinho de vicpirina. Isso tudo está incluído porque você vai no mercado, você compra, às vezes o whey do Douglas acaba, a gente corre para comprar. Nesse custo de mercado aqui, às vezes pode falar assim, nossa, mas é muito, né? A gente gasta R$488,64, daí isso foi o que a gente gastou no mês de abril inteiro. Mas lembrando que isso inclui tudo, né? Na realidade é higiene pessoal, limpeza, alimentação. Lembrando que nós prezamos por ter uma alimentação um pouco mais balanceada, saudável. Eu faço dieta, então eventualmente eu preciso das minhas marmitinhas prontas, aquela coisa toda. Não sou de ficar comendo muito fast food, então automaticamente ela acaba tendo que preparar ou algo do tipo, e por isso nós temos esse gasto elevado em supermercado. Exato. Frutas e legumes a gente compra assim, quase pelo toda menos semana. Duas vezes na semana a gente está indo buscar. Exato, porque uma das marmitas do Douglas é sempre frutas. Então a gente coloca frutas com muesli. E isso tem que ter, então são coisas que são um pouco mais caras. Legumes todos os dias, salada. Exato. E de contrapartida, a gente já não tem aquele gasto que teria com fast food. Sim. A gente percebe que existem alguns casais que têm uma vida um pouco diferenciada aqui no país, porque muitas vezes uma das refeições acaba fazendo fast food, e isso acaba às vezes reduzindo o preço, porque você vai aqui no McDonald's, é extremamente barato, com 2, 3 libras você come uma refeição. Libras, você come um Big Mac e batata. Então o que acontece? É bem baratinho, vamos lá. Então, fechando, aluguel, água, luz, gás, consultáxi, Tive license. Corrigindo. Sky, planos de celular dos dois e mercado, a gente gasta R$1.379,41. Esse valor, ele é um valor praticamente fixo. O que dá uma pequena variada no mercado. Exato. Nunca chegamos a 500 libras, mas esse mês de abril ele chegou um pouco mais alto, porque teve que comprar whey extra, né? Medicamentos a mais, antialérgico, a gente chegou primavera, eu tenho alergia, então eu tenho que ficar comprando antialérgico. Agora vem gastos que não são gastos, são gastos que poderiam entrar realmente nesse quesito dos fixos. Porém, o que acontece? Também existem algumas variações, porque se a gente vai passear, se a gente vai para algum lugar, isso vai variar um pouquinho aí nesse sentido, mas vamos lá. Sim, nós compramos um carro, então a gente acaba tendo duas taxinhas a mais, que é o táxi veículo, que é
como se fosse o... O Road Tax, que na realidade é o IPVA do Brasil. Sim. Esse daí ele é parcelado em 12 vezes, R$17,93, depende de cada carro, o nosso dá esse valor. Tem carros que são isentos. Exato, são isentos, ou você paga 20 por ano, o nosso dá acho que quase 200 por ano, né? 190 e pouco, 100, nunca calculei, mas são 12 meses de R$17,93 que a gente paga de táxi veículo. Sim. E a gente paga o seguro do carro. Aqui é obrigatório, o carro não pode sair se não tiver um seguro. Exato. Então, o nosso ficou um pouco alto porque nós não temos garagem no apartamento, então a gente tem que deixar na rua. Na rua, exato. O Douglas, ele não tem garagem no serviço, então ele também deixa na rua. Exato. E a gente colocou uma quilometragem muito alta, porque o Douglas, no último emprego, era bem distante, a gente tem que fazer uma alteração na quilometragem e cada vez que você faz uma alteração, você paga uma taxa. Exato. E o seguro sai bem mais caro. Então esse é o segundo ano, houve uma queda no valor, mas ainda assim a gente paga 79 libras, 77 pi. De gasolina, o Douglas usa 2 tanques por mês, né? Então aproximadamente 60 libras por mês. 60 libras por mês, mais ou menos. E eu gasto com um transporte 60 libras, porque nesse novo emprego, como eu saio muito tarde, eu finalizo meia-noite e aí não tem como o Douglas acordar e me buscar e voltar, então eu acabo... ela vai a pé e aí ela acaba voltando. Assim, não é que seja perigoso, gente. Que como ela sai à meia-noite, a gente tem que ter uma noção que por mais seguro que seja o país, existe aquela coisa, né, mulher andando à noite e tal, e a gente vê alguns casos, algumas situações, então aí ela acaba pegando táxi pra vir de lá pra cá, mas aqui é bem baratinho. É bem baratinho, gente, é o preço que ela pagaria num ônibus, porque a passagem de ônibus daria quanto? A passagem de ônibus. Só pra mim voltar daria R$2,90. R$2,90. Não me deixo na porta da minha casa. E tem mais uma coisa, esse horário, a partir da meia-noite, não tem ônibus. E o táxi fica 3 libras, então assim... R$3,60. Se você colocar na ponta do lápis, então ela vai a pé, porque dá uns 22 minutos a pé, e acaba voltando de táxi porque é um pouco mais seguro. Ela pega o táxi na porta do trabalho. Em Eastman mesmo, eu trabalho no centro, então eu vou a pé. O Douglas já trabalha em outra cidade, então ele vai de carro. Exato, uns 20 minutos de carro. O que ele gastaria com o transporte, eu acabo gastando no combustível. Isso. Esse custo aqui do carro e transporte, gasolina, o seguro do carro e o táxi veículo, a gente gasta R$217,70 por mês. Fora isso, a gente tem o gasto da academia do Douglas, exato, que é mensal, que é R$32,95 todos os meses. A gente fala que não é fixo porque recentemente a gente estava naquela situação de fecha, aí para as academias, aí volta. Mas basicamente a gente tinha colocado como um gasto fixo, entrou aí nesse gasto que não é tão fixo, porque a gente não sabe até quando vai ficar tudo aberto, né? Exato. Quando fecha, automaticamente para de cair na conta do Douglas. Exato. Débito automático, todo mês cai lá R$32,95. Exato. Fechou, no mês seguinte não cai mais. Exato. E a gente separou aqui para lazer, para final de semana, que agora depois de 1 ano e meio trabalhando com os horários diferentes. Trabalhando com horários e folgas diferentes, agora a gente começou a folgar todo final de semana off, juntos, todo final de semana. Então a gente separou aqui 100 libras pra gente poder sair, conhecer alguns lugares. Essas 100 tomar libras, café, comer alguma coisa. Essas 100 libras, elas basicamente é um valor livre. Pode ser que vão haver meses que a gente talvez não vai nem gastar isso, vai sair para tomar um café no centro da cidade, numa cidade ao lado, como o vídeo anterior a esse vídeo que a gente foi na cidade de Penvence, que é aqui ao lado, conhecer lá o castelo de Penvence e tomamos um café. Então, na verdade, praticamente nada, né? A gente gastou 8 libras. Se vocês virem o vídeo, vocês vão falar, um café da tarde. Um belo de um café num lugar assim incrível, então eu acho bem bacana. Somando os nossos... E somando tudo, deu um valor mensal de 1.730 libras e 6 centavos, 6 pi, né? Esse é o valor do custo fixo mensal. O que dá uma variada aqui é só de lazer
e de repente se gasta um pouco mais de gasolina ou não. O resto e mercado. Mercado, a variação de mercados pode variar para menos, mas nunca pagamos mais do que isso. Claro, claro. Então, assim, gente, se vocês calcularem, analisarem todas as nossas contas, vocês vão ver que isso é uma conta de um casal que já está aqui. Nós vamos fazer 2 anos o mês que vem. Sim. Nós já temos um trabalho full time, podemos basicamente custear. Se você colocar na ponta do lápis aí, 2 pessoas trabalhando, ganhando salário mínimo, que dá 1.315, vai ser um salário aí de 2.630, vocês vão gastar 1.730. Sobra e aí 900 libras. Vai sobrar 900 libras ou para você mandar para o Brasil ou para você guardar para futuramente investir, comprar outras coisas aqui. Sim. Lembrando que aqui não estão inclusos gastos com roupas, tênis. Por quê? Porque isso daí vai depender muito de como você é para comprar. Lógico que quando você chega, aqui tem a Primark, aqui tem a Next, aqui tem a TK Maxx, Sport Direct, tem aquela outra H&M, né, H&M, que Sim. todo mundo gosta de comprar. Sim, a então, JD, que vende calçados, uns tênis bem diferenciados. Então o que acontece? Você acaba querendo gastar um pouco mais, então isso acaba não entrando nos custos fixos, porque isso vai depender muito da sua necessidade momentânea Sim. daquele mês. E não vai ser algo que você vai gastar sempre, tá certo? E aí, a partir do momento que você também coloca uma meta, se você quer guardar valor X, você consegue guardar. Se você quer colocar uma meta, eu quero um tênis todo mês, você pode comprar. Mas lembrando que você tem que ter uma reserva, porque tem meses, o Douglas, como self-employed, tem mês que pode ser que ele não pegue serviço o mês inteiro, e aí sempre tem que ter alguma coisa no trabalho, Então, tem que ter meta, tem que ter uma organização financeira pra gente poder saber o que tá entrando e o que tá saindo. A gente basicamente tem essas informações não só porque preparamos um roteiro pra trazer esse vídeo pra vocês, mas porque a Viviane normalmente gosta de marcar todas as contas, o que é gasto, como é feito, pra onde vai, e também pra gente ter aí o nosso fundo de reserva. Porque se você realmente for querer gastar, lógico, dá para ostentar, dá para fazer, dá para gastar, mas a gente também quer ter a qualidade de vida também tendo as nossas reservas, né? Sempre pensando no dia de amanhã, tá certo? Então, nós queremos agradecer vocês aí por mais uma vez acompanhar o nosso canal, nosso vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, de comentar, de se inscrever caso não seja inscrito, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.